Olá, amantes de terror! O vídeo de hoje será um relato real de uma experiência envolvendo o aluguel de um imóvel pelo Airbnb. Prepare-se para ser levado em uma jornada pelos eventos mais sombrios e inquietantes da história, lendas urbanas e eventos paranormais. Inscreva-se agora para não perder nenhum episódio e se prepare para ficar acordado à noite com nossos relatos sombrios. Era o final de abril e eu estava me mudando de minha casa em Chicago para Nevada. Contratei uma empresa para pegar todas as minhas caixas e enviá-las para a nova casa, apenas para facilitar um pouco para mim. Eu queria fazer uma viagem de carro até lá e ficar em alguns hotéis ou Airbnbs no caminho e relaxar por alguns dias. A viagem total levaria cerca de 30 horas, então eu dividi isso em terços e decidi dirigir 10 horas por dia e ficar em algum lugar durante a noite. Depois de planejar os horários, eu figurei que minha primeira parada teria que ser na extremidade da Nebraska. Passei pelo Airbnb procurando algo barato, pois a Nebraska não tinha muito a ver, então eu realmente só queria um lugar para ficar por 8 horas e depois voltar para a estrada. Encontrei uma pequena casa de um andar com 2 quartos, embora eu não precisasse realmente dos 2 quartos, o preço era muito bom, então não me importei com o espaço extra. No entanto, eu achei um pouco estranho que eles só mostraram fotos de um quarto. De qualquer maneira, reservei-o para a noite seguinte e me preparei para dormir. Pela manhã, terminei de embalar meu carro com o resto do que eu tinha e comecei a dirigir. Eu saí um pouco mais tarde do que eu queria, mas achei que não seria um grande problema, além de ter que dirigir no escuro por algumas horas. Se você já dirigiu por Nebraska, saberia que é muito chato. Há extensões longas, centenas de milhas, de prédios quase inexistentes. Algumas horas depois do escuro, eu cheguei ao Airbnb. Era fora da longa estrada vazia em que eu estava e para baixo um caminho de cascalho curto. Inicialmente, eu fiquei um pouco decepcionado, pois parecia muito mais desgastado por fora do que tinham mostrado nas fotos. Lembrei a mim mesmo que eu só estaria ficando por algumas horas, apenas para dormir, então não importava muito. Peguei algumas das minhas malas e fui para a porta da frente. Normalmente, os proprietários deixam a chave em uma caixa e dão a senha, mas a loja não tinha caixa de chaves. Na verdade, não tinha chave nenhuma. Era uma dessas maçanetas simples que você costuma ver em uma porta de armário. Comecei a ficar um pouco incomodado, mas eu não tinha outras opções e fiquei aqui. Abri a porta e entrei e, para minha surpresa, era bastante agradável por dentro. Era pequeno, mas a sala de estar e a cozinha estavam bem mobiliadas e pareciam estar em dia. Fui para o primeiro quarto, mas percebi que ele também não tinha fechadura. Felizmente, o segundo quarto tinha, então foi aí que eu decidi desfazer as malas. Havia uma coisa que me deixou realmente assustado sobre esse quarto, no entanto. Beira da cama na parede havia uma pequena porta antiga, talvez 3 metros de altura e 2 metros de largura. Essa era a imagem real que tirei dessa porta no quarto. Quanto mais eu olhava para essa porta, mais incomodado eu ficava, mas não havia como eu ficar em um quarto que eu não poderia trancar. Tentei abri-lo apenas para ver o que havia atrás dele, mas estava trancado do outro lado. Pensei que o proprietário provavelmente só guardava alguns suprimentos de limpeza lá atrás ou toalhas extras ou algo assim, mas ainda assim a loja me deu arrepios. Eu estava ficando bem cansado, então só desfiz o que precisava para a noite e comecei a me preparar para dormir. Acordei em algum momento no meio da noite ouvindo um som suave de batidas vindo da beira da cama. Era muito sutil, mas a casa toda estava silenciosa, além das batidas. Alcancei cegamente do meu celular na cabeceira e acendi a lanterna tão rápido quanto pude. Quando acendi a luz na beira da cama, as batidas pararam. Eu não sou alguém que fica facilmente assustado, claro que fico assustado ou nervoso, mas nunca assustado, mas algo sobre aquela pequena porta na beira da minha cama e aquele momento me deixou realmente assustado.
Pulei da cama e liguei as luzes e peguei tudo e saí da casa o mais rápido possível. Ainda estava muito escuro lá fora e eu não conseguia ver muito, mas enquanto eu estava dando marcha ré do meu carro no caminho de Cascalho, juro que vi um homem deitado no chão atrás da casa. Dirigi pela estrada por cerca de 30 minutos antes de parar e enviar uma mensagem para o proprietário avisando que poderia haver alguém na sua casa e pedindo para chamar a polícia. Continuei pela estrada por algumas horas até encontrar uma pequena cidade e estacionei no estacionamento de um supermercado só para conseguir dormir. Ainda não sei realmente o que aconteceu com aquele Airbnb, mas o mais assustador foi que, quando verifiquei meu telefone pela manhã, vi que minha mensagem tinha sido lida alguns minutos depois de eu ter enviado, mas o proprietário nunca respondeu. Meu namorado e eu estávamos visitando meus pais de volta em Michigan por alguns dias e não queríamos ficar com eles antes, digamos, por razões óbvias. Acabamos encontrando um Airbnb a cerca de 15 minutos de distância de sua casa, um pequeno e fofo condomínio com um quarto. O interior estava completamente reformado e era muito moderno, então não era o mais barato. Os anfitriões pareciam legais e tinham boas avaliações, mas vimos alguns comentários que levantaram algumas bandeiras vermelhas. A maioria dos comentários negativos mencionava experiências estranhas com o vizinho. Já tive alguns vizinhos malucos, então não sou uma pessoa para julgar. Apenas mencionei isso com o anfitrião antes de fazer a reserva e ela disse que o vizinho é curioso e às vezes, quando as pessoas tentam entrar no Airbnb, ela fica na defensiva, mas ela disse que vai avisar o vizinho que estaremos ficando e como somos. No dia em que chegamos, tudo correu bem. Conhecemos o anfitrião, que morava perto, e ela nos deu a chave da porta de entrada e o código do apartamento. Desempacamos todas as nossas coisas e depois fomos jantar com meus pais. Bebi algumas bebidas durante a noite para lidar com minha mãe e antes que percebêssemos já eram 22 horas e era hora de voltarmos para o Airbnb. Chegamos à nossa locação e cada complexo tem 4 apartamentos, 2 na parte de baixo e 2 na parte de cima e o que estávamos ficando era no topo à esquerda. No entanto, quando chegamos pudemos ver uma pequena figura parada entre as cortinas na janela do apartamento no topo à direita. Instantaneamente, eu me senti estranho. Quem fica olhando pela janela assim? Meu namorado estacionou e quando saí do carro olhei novamente e ela ainda estava lá, ainda nos olhando enquanto caminhávamos em direção à porta de entrada. Pude ver suas características. Você sabe como algumas pessoas têm aquela aparência estranha? Esse era o caso dela. Aquele olhar louco, ela tinha cabelo marrom desgrenhado e olhos bem abertos. Ela devia ter pelo menos 60 ou 70 anos e essa carranca que ela tinha, nunca tinha visto alguém tão irritado. Meu namorado colocou a chave na porta e entramos, e não surpreendentemente, a vemos parada no topo da escada. Ela não diz nada, apenas nos observa. Ele é muito pequeno e redondo, mas pela forma como ela estava parada, você podia ver que seus braços e pernas eram muito finos. Meu namorado e eu nos olhamos por um segundo e então começamos a subir. Subimos enquanto ela nos encarava, mas para minha surpresa, ela não disse nada, apenas nos encarou com seus olhos assustadores. Continuava olhando para trás enquanto meu namorado digitava o código e entramos rapidamente no apartamento. O que diabos era aquilo? Disse meu namorado baixinho, me olhando confuso. Balancei a cabeça, pois estava apenas feliz por ela não ter tentado falar conosco. Nada estranho aconteceu durante a noite até ouvirmos batidas na porta da frente. Eu me levantei da cama só para ver que meu namorado já estava acordado. As batidas foram constantes por talvez 1 minuto ou 2 até que de repente pararam. Olhei para o meu telefone e eram quase 4 da manhã. Quem bateria na porta nessa hora? Meu namorado foi até a porta sussurrando para mim que ele ia olhar pela espia. Eu o segui devagar enquanto ele inspecionava. Ele olhou para trás para mim e estava claramente confuso. Ele então abriu a porta um pouco para olhar ao redor e ouvi ele soltar um grito. Eu me aproximei dele e, deitado na entrada, havia ratos mortos. Eles pareciam completamente esvaziados, com apenas um deles ainda tendo a cabeça presa. Ele fechou a porta e decidimos entrar em contato com o anfitrião no dia seguinte. Eu tentei o meu melhor para dormir,
mas as imagens desses ratos continuavam passando na minha mente. Depois de um tempo, olhei para o meu telefone e eram 6h30. Aceitando o fato de que eu não conseguiria dormir, levantei para fazer café e, enquanto o fazia, ouvi a porta do vizinho bater. Olhei pela janela da cozinha, que dá para o estacionamento, com a esperança de ver a louca vizinha, e lá estava ela, parada e olhando para o nosso carro estacionado. Ela não estava olhando para o que havia dentro dele, ela estava simplesmente olhando para ele. Ela parecia tão concentrada no carro por tanto tempo e então lentamente virou a cabeça para me olhar diretamente. Eu me assustei um pouco e imediatamente ouvi ela gritar esse grito horrível, arrepiante, como se estivesse sendo atacada. Meu namorado saiu do quarto, claramente alarmado, e nós dois olhamos pela janela novamente. A vizinha estava lá, segurando a cabeça, gritando na janela do motorista, agarrou o topo do carro e começou a bater com a cabeça, gritando coisas como eles nunca saem, quando eles vão sair e por que eles continuam voltando. Eu comecei a gravar para fins de seguro e meu boyfriend chamou a polícia e depois o anfitrião. Quando a polícia chegou, ela estava deitada no chão, ao lado do carro, que teve pouco dano, considerando o que testemunhamos. O anfitrião se desculpou profusamente e disse que isso nunca havia acontecido antes e reembolsou nossa viagem inteira. Podemos ver a mulher sendo levada em algemas, embora tenha demorado um pouco para se submeter. Nunca descobrimos o que havia de errado com ela, mas minha teoria é que algo simplesmente desmoronou e aconteceu de estarmos lá quando isso aconteceu. Mas eu sei que você deve levar em consideração cada revisão ao reservar um Airbnb, cada uma. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu e meus amigos acabamos nosso segundo ano na faculdade, finalmente terminamos a escola por alguns meses e queríamos comemorar um pouco para começar as férias de verão. Nós todos tínhamos pequenos empregos perto do campus, então guardamos algum dinheiro. Decidimos ir para Las Vegas por alguns dias, já que nenhum de nós já havia ido antes. No começo, estávamos procurando hotéis na cidade para tentar encontrar algo barato, mas ainda grande o suficiente para nós quatro. Eventualmente, desistimos disso e começamos a procurar a Iris, pois a maioria deles era mais barata e maior. Encontramos alguns bons, mas acabamos escolhendo o maior, com mais quartos. Avançamos algumas semanas e nosso Uber nos pegou no aeroporto e nos deixou na casa. Honestamente, parecia ainda maior pessoalmente e estávamos todos realmente animados para passar os próximos dias aqui. Despachamos e relaxamos por algumas horas, pois estávamos um pouco cansados do voo. Há poucas horas depois que o sol se pôs, eu e minha amiga Elissa éramos as únicas ainda acordadas. Não era tarde, provavelmente 8 ou 8:30, mas as outras duas decidiram dormir cedo com nada realmente para fazer. Alissa ofereceu para dar uma caminhada lá fora e explorar um pouco o bairro. Eu concordei, ansioso para ver as casas únicas. Eu devo mencionar que nossa Airbnb era uma casa bastante bonita e as casas vizinhas eram realmente bonitas também. Isso definitivamente não era uma rua suspeita ou algo assim, então não pensamos duas vezes em dar uma caminhada. Fomos para fora e para baixo da rua. Depois de passar por 6 ou 7 casas, a rua tomou uma curva acentuada e se conectou a outra rua cruzando com casas do lado. Era estranho, pois essas casas eram nada como as que acabamos de passar na nossa rua. Essas eram basicamente barracos deteriorados e eu não quero ser rude, mas era realmente estranho ver essa mudança repentina de casas depois de apenas virar a esquina. Continuamos por um pouco e notamos janelas quebradas, caixas de correio faltando e até mesmo sinais de desocupação desgastados em muitas das portas. Uma das casas até tinha uma poltrona no meio do quintal com rasgos e manchas nele. Concordamos em pegar a próxima virada de volta para nossa Airbnb e voltar, mas alguns minutos depois vimos um pequeno SUV vindo em nossa direção do outro lado da rua sem luzes. Conforme nos aproximávamos, ele começou a diminuir e eventualmente parou ao nosso lado. Uma mulher mais velha, provavelmente com 50 a 60 anos, abaixou a janela e com um sorriso grande disse: "Vocês dois são um casal tão fofo." Ela estava fazendo movimentos realmente estranhos com a cabeça e os braços e estava agindo de maneira realmente estranha.
Eu respondi, obrigado, apenas para acabar rapidamente com a conversa e fazê-la sair. Felizmente funcionou, ela continuou pela estrada e nós também, na direção oposta. Depois de alguns minutos, encontramos a próxima virada e voltamos para a rua com nossa Airbnb. No dia seguinte, contamos aos nossos outros amigos o que aconteceu e eles ficaram bastante assustados. Acabamos contando ao proprietário do Airbnb sobre a situação inteira e até pedimos se poderíamos cancelar nosso terceiro dia para podermos sair mais cedo e, felizmente, ele concordou. Pelo resto do dia, decidimos nos afastar da casa e passar o tempo na cidade para tentar aproveitar pelo menos dos dias em Vegas. Na verdade, acabamos nos divertindo muito, mas conforme a noite se aproximava, estávamos prontos para chamar um Uber e voltar para casa. Durante o trajeto de volta, recebi uma mensagem do proprietário que dizia: "É esta a senhora da noite passada", com uma foto anexada. Abri e vi uma captura de tela do vídeo da campainha da porta ring com a senhora parada do lado de fora da casa. Respondi ao proprietário e mostrei imediatamente aos meus amigos. Não sabíamos o que fazer, então pedimos para o motorista nos deixar em um estacionamento de hotel a algumas quadras de nossa casa, enquanto o proprietário chamava a polícia. Depois de cerca de 45 minutos, o proprietário me ligou e disse que a casa estava limpa e que poderíamos voltar, mas mencionou que a polícia nunca encontrou a mulher. Isso obviamente não nos deixou com nenhum sentimento de segurança. Chegamos à casa e começamos a fazer as malas imediatamente para poder sair cedo no dia seguinte. Nada aconteceu durante a noite ou na manhã seguinte, mas posso garantir que nenhum de nós dormiu bem. Saímos de lá assim que pudemos e fomos para o aeroporto. Isso foi definitivamente uma das coisas mais estranhas que já me aconteceu e ainda me incomoda hoje em dia. Pensei muito sobre isso. O único conselho que posso dar é sempre verificar a área ao redor do seu Airbnb antes de reservar. Não tenho ideia do que ela queria ou por que ela estava nos perseguindo, mas realmente me assusta pensar no que poderia ter acontecido se o proprietário não tivesse uma câmera de porta ou se tivéssemos ficado naquele terceiro dia.